Nessa aula, vamos falar de tradução, que é a última etapa da expressão gênica, considerando aqueles genes que codificam proteínas. E nessa aula nós vamos ver o que é exatamente a tradução e por que ela ocorre, e também como ela ocorre. A tradução é a última etapa da expressão gênica e ela é caracterizada pela síntese de proteínas. Mas acho que para entender a importância do DNA, é necessário entender a importância das proteínas no nosso organismo. Neste slide eu representei esquematicamente algumas das proteínas que compõem o nosso organismo e que são bem conhecidas. Nós temos entre as proteínas os anticorpos, são proteínas. Nós temos os receptores e transportadores de membrana celular, também são proteínas. Proteínas transportadoras de íons, transportadoras de gases, como a hemoglobina, que está dentro das hemácias. Aqui as proteínas troponina, também a miosina, que fazem a contração muscular. Sem contar na infinidade de enzimas digestivas, enzimas que estão em todo o nosso organismo, no fígado, no estômago, que são proteínas, então, com função catalítica. A importância das proteínas para o funcionamento dos organismos, ela é indiscutível. E se nós pararmos para pensar que a informação para a síntese dessas proteínas está no DNA, a gente consegue entender por que o DNA é a molécula da hereditariedade e entender também a importância do DNA. Embora ele seja uma molécula que fique parada no núcleo, ele não pode sair do núcleo para executar nenhum papel diretamente, ele seria como um livro de receitas, né, onde a receita de todas as proteínas necessárias para o organismo estão lá, guardadas, codificadas no DNA. E do que as proteínas são formadas? As proteínas elas são formadas por aminoácidos. Existem 20 aminoácidos, alguns deles são aminoácidos essenciais, ou seja, precisam ser adquiridos através da dieta, e outros aminoácidos o próprio organismo consegue fazer a síntese deles. Essa figura, ela demonstra a estrutura molecular dos aminoácidos. Por que todos têm essa nomenclatura de aminoácidos? Porque eles conservam essa região aqui em comum, que é um grupamento carboxila e um grupamento amino, né, ligados a átomos de carbono. O que vai mudar de um aminoácido para o outro será essa cadeia lateral aqui. Então, se vocês pararem um pouquinho para perceber, essa cadeia lateral ela pode ser bem diferente. Em alguns aminoácidos ela é muito pequena, em alguns aminoácidos nós temos cadeias laterais que são anéis. Né? Aqui também o triptofano, a fenilalanina, outras cadeias a gente tem diferentes grupamentos, e isso vai representar diferentes propriedades para as proteínas que eles forem inseridos. Aqui um destaque em dois aminoácidos, que são a tirosina e o triptofano, lembrando aqui essa região que vai identificar essas moléculas como aminoácidos, e aqui as cadeias laterais. Seria bem difícil representar os aminoácidos sempre pela molécula, né, pela estrutura molecular. Então, nós vamos representar eles como esses círculos de cores diferentes, de formatos diferentes, para lembrar para vocês que as proteínas, então, são formadas pela ligação de diferentes aminoácidos, e que essa união dos diferentes aminoácidos vai fazer com que as proteínas tenham estruturas e funções diferentes no nosso organismo. E como que ocorre a tradução? Se nós pensarmos que existem 20 aminoácidos
e que a informação para a síntese das proteínas que são formadas por aminoácidos, ela é guardada com 4 nucleotídeos, não dá para ser uma relação direta. Cada nucleotídeo indica a presença de um aminoácido na proteína. Na verdade, ele é codificado e a cada 3 nucleotídeos nós temos a indicação de que um aminoácido deve ser adicionado na proteína. Aqui o esquema para vocês conseguirem visualizar e ajudar no entendimento. Nós temos o RNA mensageiro, os nucleotídeos que compõem este RNA mensageiro. Lembrando que este aqui, então, é o RNA mensageiro que foi produzido a partir da transcrição, que sofreu o processamento e que saiu do núcleo e agora ele vai servir de molde para a síntese da proteína, ou seja, para ser traduzido. Então, o RNA mensageiro está aqui e quem faz o reconhecimento desses 3 nucleotídeos e qual aminoácido esses 3 nucleotídeos estão codificando é o RNA transportador. Vocês lembram do último slide que nós vimos lá sobre o processamento? Eu mostrei para vocês uma estrutura do RNA transportador. Então, o RNA transportador ele tem em uma das extremidades o que é chamado de anticódon. Este anticódon ele vai fazer o pareamento com o códon. O que é um códon? 3 nucleotídeos lá no RNA mensageiro e ele vai estar transportando na outra extremidade dele o aminoácido correspondente a este códon aqui do RNA mensageiro. Então, o RNA transportador, além de transportar o aminoácido para a síntese de proteínas, ele faz uma espécie de adaptação entre uma molécula de ácido nucleico e uma molécula de proteína que está sendo gerada. Aqui na proteína, nessa proteína que está sendo sintetizada, a gente pode ver que já foram adicionados alguns aminoácidos. A tionina, a prolina, a valina. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior, eu representei os aminoácidos como círculos, né, com cores e formas diferentes. Aqui nessa figura ele está representado como esses retângulos com cores diferentes. E o próximo aminoácido que vai ser adicionado nesta cadeia de proteínas vai ser o triptofano. Então, aqui demonstrando a aproximação do RNA transportador, que vai fazer o pareamento do seu anticódon com o códon no RNA mensageiro e vai propiciar a ligação deste novo aminoácido aqui no aminoácido que já foi incluído na cadeia de proteínas ou de polipeptídeos. Essa relação entre os códons do RNA mensageiro e os aminoácidos que devem ser adicionados na proteína, ela é dada a partir dessa tabela que é chamada de código genético. Tá? Aqui só abrindo um parênteses, mas bem importante, muitas vezes a gente ouve o termo código genético ou lê o termo código genético na mídia leiga se referindo ao genoma, né, o genoma humano, mas na verdade o código genético é a nomenclatura desta tabela aqui. E o que essa tabela representa? Ela representa quais os códons que a gente vai encontrar nos RNAs mensageiros e o aminoácido correspondente. Aqui nós temos os nucleotídeos na primeira posição do códon, aqui na segunda posição do códon e aqui na terceira posição do códon. Então, vamos exemplificar. Se nós tivermos uma adenina na primeira posição, uma citosina na segunda posição e uma uracila na terceira posição, a gente vai estar aqui codificando o triptofano, tá? Neste caso aqui já é um exemplo legal de dar para chamar a atenção para vocês de uma coisa. Muitas vezes, como a gente vai ter mais possibilidades de códigos, de combinações pelos 3 nucleotídeos, a gente vai muitas vezes ter mais de um nucleotídeo codificando para o mesmo aminoácido. Aqui é o caso do triptofano, aqui da prolina, da serina. Já a fenilalanina a gente vai ter 2 códons codificando para ela, né? E assim por diante.
Onde ocorre a síntese de proteínas? A síntese de proteínas ela vai ocorrer no retículo endoplasmático rugoso, que vai estar repleto de ribossomos. O que são ribossomos? Ribossomos são estruturas de proteínas com RNA ribossomal. Então, aí entrando o terceiro RNA que vocês já tinham ouvido falar, também envolvido na síntese de proteínas. Então, os ribossomos eles são formados por essas proteínas e por RNA ribossomal. E eles geram uma estrutura que tem a função de organizar esta síntese de proteínas, ou seja, dispor os códons do RNA mensageiro e permitir a entrada do RNA transportador de uma forma organizada e que permita o contato próximo entre os aminoácidos que estão sendo inseridos na proteína, né? Então, aqui a gente tem um RNA transportador fazendo pareamento com o RNA mensageiro e ele está carregando um aminoácido. E aqui a gente tem o outro RNA transportador fazendo pareamento com o RNA mensageiro carregando um outro aminoácido aqui. Bom, os RNAs ribossomais e as proteínas presentes no ribossomo vão catalisar uma ligação peptídica entre um aminoácido e o outro. Né? E esses RNAs transportadores, depois eles vão ser liberados, o ribossomo vai deslizar nesta direção, fazendo a síntese também no sentido 5' 3', e conforme o ribossomo vai deslizando nessa direção, conforme a ligação peptídica vai acontecendo, estes RNAs transportadores são liberados do ribossomo e vão ser de novo utilizados para adição de novos aminoácidos. Como identificamos o início e o final da tradução? Na replicação, a gente sabia que o início da replicação se dava pela origem de replicação. Na transcrição, a gente sabe que o início da transcrição é marcado pelo reconhecimento da região promotora. E na tradução, o início da tradução é marcado por um códon iniciador, que é sempre este AUG, tá? Que vai codificar para uma metionina. Esse AUG ele vai ser um códon iniciador, mas ele também pode estar presente em outras posições da proteína, codificando também a metionina. E quais são os sinais de parada da tradução? Então, na replicação, um sinal de parada é quando uma forquilha encontra a outra. Na transcrição, a gente tem a formação de uma estrutura tridimensional no RNA mensageiro que está sendo sintetizado e ele acaba desestabilizando a ligação do RNA mensageiro com o DNA e com a RNA polimerase. E na tradução, nós temos os códons de parada. São 3 códons de parada, que são o AA, o AG e o UGA. Sempre que estes códons estiverem em um RNA mensageiro, eles determinarão a parada da síntese de proteínas. Né? Não existe nenhum RNA transportador que faça o reconhecimento. A gente vai ter a ligação de uma proteína, que é chamada de fator liberador, e essa proteína desestabiliza a ligação do ribossomo, do RNA mensageiro e dos RNAs transportadores, desfazendo o complexo envolvido no processo de tradução. Para finalizar, né, as características da tradução. A estrutura que faz a catálise, ou seja, que liga um aminoácido ao outro, é chamada de ribossomo. O produto gerado pela tradução são cadeias de polipeptídeos, né, que vão formar as proteínas. Então, às vezes, uma proteína é formada por mais de uma cadeia de polipeptídeos. O início do processo se dá pelo códon de iniciação no RNA mensageiro, ou seja, uma sequência, um códon AUG. E o local da célula onde ocorre é sendo o citoplasma, né, melhor, mais definido no retículo endoplasmático rugoso. Então, legal visualizar essa aula, ela finaliza um pouco aquilo que a gente começou lá na estrutura, mostrando para que serve o DNA. A gente lá na primeira aula, a gente
mas para que serve o DNA, né? Por que o DNA é tão importante? E eu sempre acho que essa aula de tradução, ela dá uma clareada nisso. E mais ainda, porque vocês vão começar a entender por que variações no DNA podem ocasionar fenótipos diferentes, né, como uma predisposição à obesidade ou como uma intolerância alimentar, com pessoas que têm mais sensibilidade a um sabor ou ao outro. Né? Isso, quando a gente começar a estudar a variabilidade genética, a gente vai retomar, né, por que essa variabilidade ela pode ser importante, não só por ela estar presente no DNA, mas porque ela repercute no fenótipo do indivíduo. E para finalizar, para que serve a tradução? Então, a tradução é a última etapa da expressão dos genes, daqueles genes que codificam proteínas, sintetizando, então, proteínas e culminando na expressão dos genes.